Olá meus amigos, sejam bem-vindos de volta ao meu canal e hoje nós vamos falar sobre o livro 12 Regras para a Vida do Jordan Peterson. Ele é um psicólogo canadense que atua nos Estados Unidos e que ele acabou ficando muito famoso por conta tanto dos livros dele como também de algumas polêmicas. Confesso que eu tinha um pouco de receio de ler esse livro por conta dessas polêmicas, contudo eu tive uma boa surpresa diante das reflexões que ele me causou. Eu acabei não concordando com tudo, obviamente, mas mesmo quando eu discordava, eu gostei muito das reflexões que isso gerou. Então eu te convido a conhecer o resumo simples desse livro junto comigo. Se você não me conhece, meu nome é Samuel Pinho e nesse canal eu falo sobre desenvolvimento pessoal, produtividade e saúde mental. Eu espero que você goste desse vídeo e assista os outros disponíveis nesse canal. Se você gostar, se inscreve e também deixa o seu like. A primeira regra que Jordan coloca é costas eretas e ombros para trás. Essa regra basicamente é composta por um pensamento de que se você se comporta como alguém que não coloca a sua vontade, se você não se coloca de forma mais ativa dentro dos ambientes, as pessoas vão lhe enxergar como uma pessoa mais retraída e a partir daí vão lhe tratar como uma pessoa retraída. Então a ideia dele é que você tente quebrar esse ciclo e ele acaba justificando com uma posição das lagostas, nível de serotonina, mas isso é algo que acaba não se aplicando muito à nossa realidade. Independente de qualquer coisa, já existem alguns níveis de artigos científicos que demonstram que a forma como você se coloca, a sua postura, influencia sim no seu comportamento. Uma coisa que ele coloca é que pessoas que têm depressão ou que têm ansiedade tendem a passar essa mensagem inclusive pelo próprio corpo e que essa mensagem que eles colocam também acaba retroalimentando esse sentimento de tristeza e de ansiedade. A segunda regra que ele coloca é: cuide de si mesmo como cuidaria de alguém sob sua responsabilidade. E ele coloca isso de uma forma muito simples. Muitas vezes nós não cuidamos da gente como nós cuidaríamos de alguém que estaria sob os nossos cuidados. Ele coloca algumas reflexões sobre se você tem um animal de estimação, se você tem alguém da sua família que está necessitado. Muitas vezes a gente coloca mais energia no cuidado do outro do que no nosso cuidado. E em algumas pessoas isso fica algo extremamente claro. Então ele quer que primariamente nessa regra a gente se leve à reflexão, a pensar por que nós não cuidamos de forma efetiva de nós mesmos e muitas vezes nós nos gastamos, nós colocamos muito cuidado no outro. A terceira regra é: seja amigo de pessoas que queiram o melhor para você. Essa regra basicamente é colocada para que você esteja dentro do meio positivo e que ressoe com você, que você se sinta acolhido, se sinta bem. E que muitas vezes o ambiente que a gente se encontra vai definir muitos dos nossos comportamentos e também muito da nossa progressão, para onde nós estamos indo, como é que vai ser a projeção da nossa vida a partir daquele ponto. Ele traz a reflexão de que se você sempre se coloca em situações de superioridade, de que está ajudando as outras pessoas, será que não é uma forma de você se sentir superior? Essa é a grande reflexão que ele traz nesse capítulo. É importante também que você se encontre em ambientes que trazem positividade para você e que você não gira em torno de sempre se considerar o superior para ajudar as outras pessoas. É um questionamento que é bem colocado, eu não concordo totalmente, mas leva a uma reflexão muito positiva. A quarta regra é: compare a si mesmo com quem você foi ontem, não com quem outra pessoa é hoje. Eu acho que essa é uma das melhores regras que ele coloca no livro. E ele começa dizendo que muitas vezes a gente compara coisas específicas da nossa personalidade, da nossa forma de ser, com coisas específicas do outro. E a comparação, ela tende a ser a nossa pior qualidade, a nossa pior produtividade, a nossa pior ação, comparada com a melhor do outro. A gente seleciona o que o outro tem de melhor para comparar com o que a gente tem de pior. E que isso, obviamente, é extremamente injusto. É algo que nunca deveria ser feito, porque nós somos um todo. E eu não posso simplesmente pegar o melhor do outro com o meu pior e tirar uma conclusão a partir disso. No geral, nós vamos supervalorizar o que não temos e subvalorizar o que temos. O ideal é que cada um se concentre nas pequenas coisas, querendo que algo seja melhor no final do dia e que amanhã você acorde uma pessoa melhor, mesmo que seja algo muito pequeno. O conselho que Peter coloca no livro é que você ignore a complexidade do mundo e foque em você, para você se melhorar, que dessa forma você também vai melhorar o mundo ao redor. A quinta regra é: não deixe que seus filhos façam algo que faça você deixar de gostar deles. Nesse capítulo, Jordan coloca que a imagem da criança imaculada é uma visão ideal, é uma visão irreal que não acontece. E que com o avanço da cultura de que nós não deveríamos impor limites, da forma como ele coloca no livro, acabou gerando crianças
que no final das contas não agrada aos pais e que isso traz um ressentimento dentro deles. Jordan percebe um erro nos pais modernos, o medo de que os filhos não o apreciem por conta de correções ou limites impostos. Entretanto, ele coloca que os pais não podem ser simplesmente amigos dos filhos, ele também agem como árbitros, eles têm que colocar limites e que esse limite é para um bem maior da sociedade. Ele coloca que esses limites são algo positivo e que eles também fomentam a criatividade das crianças. A sexta regra é: deixe sua casa em perfeita ordem antes de criticar o mundo. Nesse capítulo a visão é muito simples. Antes de você criticar os outros, antes de você criticar o mundo, antes de você querer consertar o mundo com a sua visão, a pergunta que ele faz é: você já arrumou a sua vida? E ele acaba colocando 5 pontos que ele acha fundamental, que são: comece a parar de fazer o que você sabe que é errado, faça apenas as coisas das quais você possa falar com honra, não culpe o capitalismo, a esquerda radical ou a iniquidade de seus inimigos, tenha um pouco de humildade. Não reorganize o Estado até que você tenha ordenado sua própria experiência. A ideia é: se você não traz a paz para dentro da sua própria casa, por que você acha que poderia governar uma cidade? A conclusão da sexta regra de Peterson é que, com a vida mais honesta, menos corrupta e mais forte, é possível começar a pensar a mudar o mundo. A sétima regra é: busque o que é significativo, não o que é conveniente. Ele inicia essa regra dizendo que fazer apenas o que dá prazer e é conveniente significa ser guiado pelos impulsos, mentir, trair, furtar, enganar e manipular, entre outras coisas ruins. Ele coloca que a nossa cultura ocidental é baseada na premissa de que algo melhor pode ser obtido no futuro se nós abrirmos mão de um prazer imediato. Os seres humanos perceberam que estudar, trabalhar ou esperar poderia ser algo que traria algo melhor no futuro. Então, dentro dessa perspectiva de que o sacrifício trará algo maior no futuro, ele coloca para você buscar coisas que são significativas na sua vida para você conseguir algo maior. A oitava regra é: diga a verdade ou pelo menos não minta. Ele coloca que muitas pessoas tentam manipular o mundo para obter o que querem. E isso é mentir. Manipular a realidade pela percepção, pelo pensamento, é permitir que exista apenas resultado minuciosamente desejado e pré-definido. E que a verdade, pelo contrário, ela é encontrada pelo debate de duas pessoas ou mais. A mentira, ela cresce e acaba gerando um orgulho. E que a pessoa também pode começar a achar que ela sabe de tudo. E é a forma como ele coloca nessa regra. Ele diz que alguns ideólogos colocam aquela visão dele como se fosse algo absoluto e que explicaria todo o mal do mundo. E que quando o que eles imaginavam não acontece, eles acabam culpando o mundo e as pessoas, e nunca a si mesmo. Você deve entender e partir do pressuposto que você sempre pode aprender alguma coisa e mudar de opinião com isso. Ele acaba o capítulo dizendo que a principal parte de não mentir é não mentir para si mesmo e que você consiga mudar de opinião e consiga se reformular. A nova regra é: presuma que a pessoa com quem você está conversando possa saber algo que você não sabe. Uma coisa interessante que ele coloca no começo dessa regra é que ouvir é prestar atenção. Você até pode escutar o que a pessoa está falando, mas se você não genuinamente está prestando atenção, você não vai conseguir ressoar com aquela pessoa. E se você acha que o que a pessoa está falando é algo desinteressante, muitas vezes é porque você de fato não está escutando. Quando você escuta, mesmo se você não concorda, mas você escuta de forma ativa, você consegue sim achar interessante e consegue sim entrar dentro do diálogo mais produtivo. Outra coisa que ele coloca é que encontrar um ouvinte é encontrar um inimigo e um colaborador. Inimigo porque ele pode ter uma visão diferente da sua, e um colaborador porque por conta dele ter uma visão diferente da sua, você pode fortalecer a sua visão ou então mudar de visão e assim evoluir. Ele diz que é muito mais fácil você julgar do que de fato escutar as pessoas. E uma estratégia que ele coloca é tentar dizer a outra pessoa que você está entendendo. Então você escuta o que ela tem para dizer e confirma a sua percepção com ela. E a partir daí você tanto vai de fato entender, porque ela vai lhe dar um retorno, como a pessoa também vai perceber que você está interessado no que ela está dizendo. Tem uma parte que eu acho bem interessante, que é que a boa conversa ela carrega o desejo de verdade e não de estar certo.
A 10ª regra é: seja preciso no que diz. Jordan coloca que o caos ele pode aparecer pouco a pouco, quando você não conversa, quando você não se coloca, quando você começa a ficar impreciso no que você precisa dizer e não diz. Esse sentimento de não falar, de não se colocar, ele vai se acumulando e o ressentimento vai ficando maior. Então, coisas desordenadas começam a ser escondidas de forma acumulativa. Todos podem até fingir que nada está acontecendo, porque muitas vezes é difícil admitir e lidar com emoções negativas. Segundo Peterson, as pessoas têm problemas, elas se recusam a especificar os seus problemas. E é exatamente isso que abriria a possibilidade deles encontrarem uma solução para esses problemas. Contudo, especificar um problema é admitir que esse problema existe. Então ele coloca: assim que o problema surgir, ele deve ser admitido. Se alguém está infeliz, precisa dizer: estou infeliz. A 11ª regra é: não incomode as crianças quando estão andando de skate. Nessa regra, Jordan coloca que as pessoas precisam se arriscar, que façam coisas além do que elas acham que são possíveis de fazer, porque isso traz a evolução, traz o desenvolvimento. Quando a criança vai andar de skate, ela se coloca em risco e ela está querendo melhorar a manobra, ela está querendo aprender novas manobras, ela está querendo evoluir em algum modo. Dentro dessa perspectiva, ele coloca que a superproteção não prepara a pessoa para a vida. Mesmo que o nosso mundo já melhorou muito em comparação a épocas passadas, a gente sabe que o mundo não é justo, ele simplesmente é o que ele é. Então, você se expor, você arriscar durante a sua infância, durante o seu desenvolvimento, pode fazer com que você lide melhor com essas situações. Então, dessa forma, ele coloca que nós devemos nos arriscar para evoluir. A 12ª e última regra é: acaricie um gato ao encontrá-lo na rua. Nesse capítulo, Jordan coloca que a vida é sofrimento, e ele conta a história da sua filha Mikaela, que teve artrite idiopática juvenil e por conta disso passou anos tendo dor, se submeteu a diversas cirurgias, e por conta da dor e das cirurgias que ela teve, ela acabou desenvolvendo uma dependência de opioides para controlar essa dor. Ele coloca que a gente vai ter diversos momentos na vida em que nós vamos ser lembrados que a vida é limitada e que ela é frágil. E mesmo quando você está passando por um momento muito difícil, as responsabilidades não deixam de existir, o mundo continua a girar e muitas das coisas que você vive vão permanecer da mesma forma e as pessoas praticamente não vão mudar porque você está passando por uma situação de sofrimento. Entretanto, muitas pessoas também estão passando pelos sofrimentos delas. Quando Jordan coloca para você acariciar um gato, se ver não é de forma literal, é uma metáfora para que você curta esses pequenos momentos, para que você viva esses pequenos momentos e entenda que a felicidade está no presente, no aqui e no agora. E que esses momentos imprevisíveis devem ser curtidos e que você deve sim se maravilhar com o que está acontecendo. Então essa foi a minha visão das 12 regras. Eu me surpreendi muito lendo esse livro. Vou falar de novo que eu não concordo com tudo que ele coloca, muita coisa é bem reflexiva, muita coisa eu acho um pouco agressiva, mas traz reflexões e muitos dos pontos bons que eu consegui aproveitar foram bem importantes e realmente me chamaram a atenção durante a leitura. Se você gostou desse vídeo, te convido a se inscrever, deixar o like, vou deixar também outros vídeos aqui do meu lado e até o próximo.